Hoje, até o final desse vídeo, eu quero dizer para você, eu quero mostrar para você que hipertensão arterial não é uma sentença. E sem ultrapassar, sem sobrepor qualquer outro tipo de tratamento. Será que realmente é algo que não tem cura? O que um aumento da pressão arterial tem a ver com a nossa família? Uau! Vamos começar do princípio. Qual é o tecido embrionário que dá condições de desenvolver um sintoma desta categoria? Então vamos lá. Vasos sanguíneos, a parede dos vasos sanguíneos, a parede interna dos vasos sanguíneos, eles são formados por um tecido embrionário chamado mesoderma novo. E o mesoderma novo, ele carrega a seguinte conotação: impotência ou desvalorização. Então a primeira informação que você tem, você que tem pressão arterial, ou você que conhece alguém que tem pressão arterial, a primeira informação é impotência ou desvalorização. Essas duas expressões de sentimentos, elas ilustram aquilo que você tem como um cenário dentro de um conflito. Ou seja, você viveu alguma coisa na sua história, alguma cena da tua história, onde você sentiu-se fortemente impotente ou desvalorizado. Como isso? Você precisa viver uma situação que ao mesmo tempo é impactante, inesperada e vivida ainda em isolamento. Isso significa que você acabou de viver um choque. Choque que nós chamamos um choque biológico. Choque biológico é toda vez que você tem uma situação que te pega de surpresa, onde você não consegue utilizar de um mecanismo arcaico de sobrevivência chamado de luta ou fuga. Então, você tem necessidade de acionar um programa biológico de sobrevivência. E nesse caso, quando você tem um choque, que você viveu uma situação muito forte com o sentimento de impotência ou desvalorização, você tem o mecanismo acionando um tecido chamado mesoderma. Mesoderma novo dentro da classificação das 5 leis biológicas. E o que a pressão arterial tem a ver com isso? Acontece que a parede dos vasos sanguíneos das artérias são formadas pelo mesoderma, ou seja, são segmentos do corpo que vão ter que reagir toda vez que eu tenho uma cena impactante, inesperada, dentro de um clima, um cenário de impotência ou desvalorização. Então o que acontece? Vamos desenhar, vamos imaginar que aqui seja o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele registra exatamente tudo que acontece conosco. E principalmente quando nós vivemos um choque. E um choque, vamos ilustrar aqui como sendo um ponto negativo. Ou seja, aquele ponto do cérebro que registrou essa cena que te pegou de surpresa, registra como sendo um ponto negativo. Por que negativo? Porque tirou de você naquele momento a oportunidade arcaica de sobrevivência, de lutar ou de fugir. Então, eu tenho um ponto negativo aqui, porque você vai precisar ganhar tempo. Isso é um fato. Agora, o que é interessante é que esse sentimento de impotência ou desvalorização dentro de uma cena, ele pode ser real, ele pode ser simbólico, ele pode ser imaginário ou ele pode ser virtual. Mas o nosso cérebro interpreta todas essas origens como sendo reais. Isso significa que você pode levar um susto, você pode cair numa cilada. É uma cilada. Ou seja, que não é real, é algo programado, é algo forjado, porém, se para sua percepção aquilo foi impactante e inesperado, você tem um registro de que aquilo foi real, mesmo que depois, posteriormente, seja revelado, porque o seu cérebro já registrou como sendo real. Muito bem, dentro desse contexto de impotência e desvalorização, nós temos então um registro no cérebro. Supondo que esse registro aqui no cérebro seja o ponto de entrada ou a representação cerebral onde se localizam vasos sanguíneos, o que acontece?
esses pontos também estarão negativos. Ou seja, nós teremos aqui órgãos ou tecidos funcionando inadequadamente. Por que isso? Porque a representação cerebral tem uma lesão ou um conflito. Chamamos de lesão por conta dessa negatividade que fica expressa lá no cérebro, como sendo real. O que nós podemos fazer para positivar esses pontos? Nós precisamos entender a origem desse fator causal, a origem desse sintoma. Então nós precisamos olhar um pouquinho mais para as características desse sintoma. Então vamos lá, nós estamos falando de vasos sanguíneos e toda vez, exatamente toda vez que nós falamos de vasos sanguíneos, nós vamos lembrar de sangue. E sangue vai lembrar quem? A sua família. Isso mesmo, toda vez que você fala de sangue, tem família no meio. E pode ser uma família real, simbólica, imaginária ou virtual. O que isso significa? Significa que se você tem um animal de estimação e chama ele de filhinho, ele é um membro da sua família. E se acontecer alguma coisa com ele que seja impactante, inesperada, vivida em isolamento, dentro de um cenário de impotência ou desvalorização, você vai desenvolver o quê? Alguma disfunção em vasos sanguíneos. Agora, nós não temos somente artérias. Nós temos artérias e nós temos veias. Como é possível identificar um conflito que vai atingir então a parede das artérias e gerar uma pressão arterial aumentada? A parede das artérias é quem vai ajudar a fazer uma pressão para que o sangue seja ejetado com mais velocidade, com mais potência. Para ficar fácil de visualizar isso, é só imaginar que você está regando um jardim. Quando você diminui a saída de água, o que acontece? O esguicho sai mais longe, ele atinge uma velocidade, uma pressão mais alta, por isso ele vai mais distante. Quando você afrouxa o bocal da mangueira, né, que está regando o jardim, o que acontece? A água sai com menos pressão. Então, dá pra gente imaginar exatamente isso, como sendo uma mangueira de jardim. Toda vez que eu estreito ou diminuo a luz do túnel, eu vou ter uma pressão arterial aumentada. Beleza. Qual a função das veias? As veias têm uma noção de purificar, de levar uma sujeirinha embora. A grosso modo falando, sem entrar em detalhes fisiológicos. Agora, qual a função da artéria? Que essa é que é a principal. A função da artéria é vivificar, purificar, levar a vida. Ou seja, vamos casar todas essas informações. Então nós temos o tecido embrionário que fala de impotência ou desvalorização. Nós temos também a função de purificar / vivificar, que são as funções da artéria. E nós falamos também de um terceiro elemento que é, toda vez que eu tenho sangue envolvido, eu tenho também família nessa historinha. Então olha só, conseguimos construir um cenário que pode ilustrar um conflito que vai levar o indivíduo a um aumento da sua pressão arterial. Ele precisa viver uma situação de choque na sua percepção, ou seja, uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento. Além disso, o cenário dessa hipertensão arterial, ele precisa estar vivendo uma situação de impotência ou desvalorização. Além disso, em uma noção de purificar, vivificar, em que contexto? Dentro do contexto familiar. E é por isso que a pessoa acaba desenvolvendo uma situação que vai ser diagnosticada como sendo hipertensão arterial. Então nós temos esse cenário para quem tem hipertensão arterial. Ou seja, hipertensão arterial não é para quem quer, é para quem pode. Agora, infelizmente, no que nós mais temos são conflitos familiares.
Na nossa sociedade atual, o que nós mais temos são conflitos familiares. Isso porque as pessoas não têm mais diálogo, as pessoas não se sentam mais à mesa para conversar com os seus familiares. Esse assunto família, ele é muito sério. Quanto mais as famílias estão se desmembrando, mais nós teremos pacientes com pressões arteriais elevadas. E às vezes a pessoa tem uma pressão arterial elevada com um pouquinho elevada, vamos dizer assim. E tem pessoas que vão ter pressão arterial elevada, muito elevada, os picos de pressões arteriais elevadas, mesmo com a pessoa tomando medicamento. Quando é que isso acontece? Quando a pessoa entra num processo de crise. Nós chamamos dentro do bioalinhamento de crise epileptoide. Então, mesmo a pessoa tomando medicamento para controlar essa pressão arterial, muitas vezes ele não é suficiente para conter esse controle. Ele sai do controle. E por que que sai? Por conta de um programa biológico. A nossa biologia ela é muito mega poderosa. E o que isso quer dizer? Eu quero dizer que se ela consegue ultrapassar o efeito de um medicamento, porque ela necessita subir, então se nós conseguimos acessar de alguma maneira esse cérebro e dar uma informação, uma ordem, uma resolução, ela também conseguirá ultrapassar a necessidade de expressar isso e controlar finalmente essa pressão arterial elevada. E é aí que nós vamos enxergar um processo de resolução. A nossa biologia é comandada pela nossa percepção e não somente a fisiologia por si só. Quando nós inserimos a percepção atuante sobre a nossa fisiologia, então nós temos uma coerência que vai além do poético, da beleza fisiológica, mas nós vamos para uma funcionabilidade de que faz sentido, porque sempre o nosso organismo sempre busca a sobrevivência. Quer ver como que o nosso organismo sempre busca sobrevivência? Se você, porventura, teve lá uma crise, um surto, e você fala assim, puxa, eu vou embora desse mundo cruel, e você pega um balde cheio d'água e enfia a cabeça dentro. E aí, quando você não consegue mais respirar, você vai abrir a sua boca e sabe o que vai acontecer? Ao invés de você começar a engolir um monte de água, o seu corpo, sem que você dê comando, o que ele faz? Ele se contrai inteiro para que a sua cabeça saia da água, mesmo contra a sua vontade. Então, o nosso corpo nunca faz algo para nos prejudicar, nunca permite que algo nos prejudique. Todos os sintomas são apenas expressões de uma estratégia de sobrevivência. É lógico que nós estamos falando de sintomas e isso é desconfortável, mas sempre há um motivo, um objetivo por trás dessa expressão do sintoma. E quando nós simplesmente acabamos com o sintoma, o que acontece? Nós cortamos esse processo de sobrevivência. Qual é a função do bioalinhamento? Descobrir o objetivo da expressão do sintoma e ampliar a percepção desse indivíduo a ponto que ele tenha acesso para cortar essa informação que agora não é mais necessária, ou seja, ele próprio pode se corrigir. Como eu disse para vocês, o nosso corpo ele é extremamente poderoso. Nós só precisamos das ferramentas corretas para acessar esses sistemas, ok? De organização. Como é que eu vou positivar o meu cérebro? Porque ele continua negativo aqui. E o que acontece com os órgãos? Nós estamos falando do vaso sanguíneo, artérias. Ele também vai estar negativo. Então, se eu consigo identificar o cenário daquele choque que eu levei, o que eu preciso fazer agora? Localizar quando ele aconteceu. Então, diante disso, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se você tem uma pressão arterial aumentada, ou se você conhece alguém que tem uma pressão arterial aumentada, a pergunta é, quando é que iniciaram os sintomas? Então, não é quando você foi diagnosticado, é quando é que iniciaram os sintomas. Pergunta simples, objetiva. Ah, foi há 6 meses atrás, foi há 2 anos atrás, foi há 20 anos atrás. Vamos lembrar o seguinte,
O nosso organismo, ele é um conjunto biológico mega power poderoso. E aí, se você tem uma situação já crônica, você precisa entender que se você tivesse uma casa e ela tem uma infiltração, ela pode, de repente, começar a manchar as paredes. E de 6 em 6 meses você vai ter que pintar aquela parede novamente, porque ela vai criando bolores, ela vai ficando escurecida, enfim e tal. E você passou 20 anos fazendo isso. Um dia chegou um primo teu e disse: por que você não chama um encanador? E aí você teve aquela sacada. E aí você chamou o encanador, e esse encanador foi lá e descobriu a causa, que era um caninho, uma rachadura na conexão. E ele foi lá, trocou essa conexão, passou uma colinha e nunca mais você precisou pintar a parede por causa da infiltração. Então, o que é que a hipertensão tem a ver com a infiltração da parede da sua casa? Se você vai no fator causal, você resolve o problema e não precisa mais cuidar dos sintomas, ou seja, das consequências. Exatamente, se você seguir esse raciocínio, você entende que não importa quanto tempo faça, o importante é que você descubra a causa real daquele sintoma, daquele desconforto. Quando você descobre a causa real, vem junto a resposta do objetivo. E quando você entende tudo isso, é a hora de virar a chavinha, é a hora de virar a página e ter uma vida completa. O seu organismo, ele tem total condições de restabelecer uma função. E é nesse momento que você identifica todo o cenário daquele choque associado à data de onde começou, de quando começou, você identifica uma história que aconteceu aí na tua vida. Um trecho de história que foi o choque. E nesse choque é que você vai ter a resposta do fator causal. Triglicérides alterado tem o mesmo sentido do colesterol? Sim, é o mesmo sentido. Tem pequenas variações, pequenos sentidos biológicos de variação, mas a grosso modo são muito semelhantes. Funcionam os dois como um cimentinho. É como se fosse um cimento um pouco mais forte. Eu não sei se tem isso, mais concentrado, um cimento mais concentrado, o outro é um cimentinho um pouco menos concentrado, ok? Por isso que tem pessoas que vão ter apenas um aumentado e tem pessoas que vão ter os dois aumentados. Hipertensão na gravidez. Hipertensão na gravidez, nós suspeitamos exatamente que ela tenha vivido esse quadro aqui. Um choque, ou seja, uma situação impactante, inesperada, vivida em isolamento, onde ela se sentiu impotente, desvalorizada, dentro de uma noção de purificar ou vivificar, e isso tinha a ver com a família. Essa família pode ser referida aos seus pais e irmãos, pode ser referida à sua nova família, que é relacionada a marido, aos filhos, né? De repente ela tem outros filhos ou era primeiro filho. Pode ser relacionada a filhos ou família simbólica. Por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem trabalhos voluntários e isso é tão repetido na sua história que de repente ela considera como uma extensão da sua família. Então, a maneira da gente descobrir onde isso aconteceu somente sentando com ela e escutando a história dela. Ou seja, quando iniciaram seus sintomas, que você estava vivendo naquele momento. Pode ter tudo a ver com a gravidez e pode não ter nada a ver com a gravidez. O fato do aborto só significa que ela teve um estresse muito importante e que esse organismo não conseguiu, enfim, continuar o seu desenvolvimento. Mas um aborto cirúrgico, basicamente isso. Nós vamos jogar todas as situações de hipertensão dentro desse cenário que eu ilustrei para vocês. Acompanhe-nos, curta, compartilhe, enfim, é isso daí. Beijo no coração de todos.